Para você que nos assiste toda semana, hoje um assunto muito interessante, especial e esclarecedor. E quem vai nos ajudar a tirar as dúvidas sobre cirurgia plástica, lipoaspiração, enfim, aquelas curiosidades que nós temos, é o Dr. Tiago, que eu já agradeço pela presença no nosso programa. Eu que agradeço. Quais os principais cuidados, Dr. Tiago, que as mulheres ou os homens têm que pensar antes de mexer no seu corpo, no que diz respeito à estética ou à própria saúde? A pessoa que quer se candidatar a fazer um procedimento de cirurgia plástica, ela tem que definir bem o que ela quer que seja alterado no corpo dela, o que ela não está satisfeita no corpo. Tá? Esse seria um passo primordial. E avaliar se esse tipo de correção, para se submeter a esse tipo de correção, ela gostaria de se submeter a um procedimento cirúrgico com todas as implicações e riscos de um procedimento cirúrgico estético, né? O que é muito importante, porque tem todo um cuidado especial, o ambiente, para que você tenha um resultado positivo, né? Sem dúvida. Via de regra, o ambiente hospitalar. Eu acho que o segundo, e também não menos importante, seria ela procurar um profissional habilitado, um cirurgião plástico com treinamento, com certificação pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Acho que isso é fundamental. Muito bom. Agora, o que as mulheres mais procuram hoje aqui no consultório? Eu acho que a cirurgia mais procurada, até pela versatilidade de aplicação que você pode associar com outros procedimentos, eu acho que seria a lipoaspiração hoje em dia. E o que é a lipoaspiração? Porque a gente tem muitas dúvidas, as mulheres assistem muita coisa em casa, os homens, né? O que é? Como o senhor define? A lipoaspiração é um procedimento para tratamento de lipodistrofia, que seriam as gordurinhas localizadas, tá? Ela é um procedimento que, apesar de ter incisões mínimas, pequenas, são furos de até meio a 1 centímetro, ela procura a retirada dessa gordura através do uso de cânulas, que seriam aparelhos cirúrgicos para sucção, para remoção dessa gordurinha. A lipoescultura e lipoaspiração é a mesma coisa, o mesmo procedimento? A gente reserva o termo lipoescultura para as lipoaspirações que você reutiliza a gordura que foi aspirada. Essa gordura é tratada, passa por um processo de purificação, digamos assim, e ela pode ser reintroduzida em outras regiões no paciente. Então, preenchimento aqui no bigode, por exemplo? Sim, na face, no glúteo, que seria a aplicação mais comum, né? Para tratamento de celulites em graus mais avançados, 3 ou 4, também é utilizada a lipoenxertia, que seria esse procedimento. Agora, tem indicações também de lipoaspiração, lipoescultura e também da abdominoplastia, depende do caso? Sim, o cirurgião, o profissional que vai avaliar a paciente, ele vai ter que determinar se a paciente tem uma quantidade de pele sobrando, uma flacidez de pele, tal que seja necessária a retirada desse excesso de pele. Nesses casos que tem flacidez de pele, grandes emagrecimentos, pós-gravidez, né? Nesses casos não adianta só fazer a lipoaspiração, porque você tem que remover esse tecido que está sobrando. E aí exige toda uma avaliação para saber qual é o caso da pessoa e quando ela deve fazer. Às vezes precisa até perder um pouquinho de peso para poder atingir uma meta melhor na cirurgia. Tem esses casos também? Sem dúvida. Se a paciente estiver muito fora do seu peso, a maior parte dos procedimentos estéticos em cirurgia plástica tem um efeito, um resultado limitado. Então, a paciente tem que se encontrar pelo menos sem grandes oscilações de peso corporal. Tá? A avaliação do cirurgião é importante, até porque existem graus de cirurgias, por exemplo. Existe a abdominoplastia, a mini abdominoplastia, existe a conjunção de 2 procedimentos, que seria a lipoabdominoplastia, que você faz junto com a plástica, com a retirada desse excesso de pele, você faz uma lipoaspiração de grande porte junto, no mesmo procedimento já. Para as mulheres que querem fazer uma reconstrução mamária, colocar uma prótese, aumentar os seios, porque hoje tudo é possível fazer, como é que o senhor recomenda que seja feito? Hoje em dia, o aumento mamário ou a reconstrução da diminuição do volume das mamas resultantes de cirurgias
por tumor, né, ele é feito na maior parte das vezes por próteses de silicone, geralmente silicone gel coeso, que é a prótese mais utilizada no Brasil inteiro. Falando em prótese, o senhor tem aqui vários tipos de prótese. Até a gente vai mostrar para os nossos amigos lá de casa, por curiosidade, né? Essa é uma mais antiga e tem as mais novas, é isso? Isso. As próteses hoje em dia elas têm uma segurança maior do que tinham antigamente. Essa é uma prótese de uma multinacional americana que inclusive faliu por conta de processos por pacientes que tiveram complicações. Geralmente a prótese colocada até 20 anos atrás era dessa marca, 20 e poucos anos. Antigamente o silicone que preenchia esse implante era um silicone líquido, e se houvesse algum rompimento dessa cápsula, né, da capinha em volta da prótese, esse silicone se espalhava pelo corpo da pessoa. Existem casos do silicone ser encontrado nos músculos da perna, no fígado, no pulmão, no cérebro, né? Hoje em dia, a prótese ela é feita de um silicone gelatinoso, e ele é um silicone que, dada a alta coesividade dele, ele tem uma memória. Se houver um rompimento do implante, da cápsula da prótese, do invólucro da prótese, esse silicone não se extravasa mais como antigamente. Existem as medidas diferentes, os tamanhos, os formatos, né, inclusive? Existem vários formatos e vários perfis, que a gente chama que seriam as alturas dos implantes de projeção. Para você ter uma ideia, esse implante seria um implante de perfil alto, em que a mama é projetada com mais intensidade para frente, e esse, para pequenos aumentos, um implante de perfil baixo. Existe época certa para fazer esse tipo de implante? Porque hoje, cada vez mais cedo, as meninas também têm procurado, as jovens, né, têm procurado. Existe uma época certa? Isso atrapalha se você ainda não teve filho? Esclarece essa dúvida para a gente. O cirurgião tem que detectar os sinais de término do desenvolvimento mamário. Não adianta você colocar um implante numa mama que ainda está crescendo, né, ainda está se desenvolvendo. Esse é o primeiro passo. Esse desenvolvimento mamário vai se dar por volta de 16 a 18 anos de idade na maior parte das mulheres. E quem ainda não foi mãe, pretende ter filhos e quer colocar a prótese? O implante, na posição em que ele normalmente é colocado e pela via de acesso, o cortezinho que é feito, normalmente o implante é colocado abaixo da glândula mamária. E, em geral, não existe lesão glandular, não existe dano à glândula, tá? Diretamente pela cirurgia ou pelo implante. A gente tem que lembrar que o paciente que busca esse procedimento de aumento mamário, ele já tem pouca mama, tem pouca glândula. Então, ele já tem uma propensão a ter problema para amamentar, digamos assim. Mas, em geral, o implante não atrapalha isso. Ele amamentaria com ou sem a prótese, se isso ocorrer. Com certeza, um procedimento bem feito e com cuidado especial aí que todo mundo precisa, o resultado sempre será positivo. Agora, existe todo um preparo, né, um pré-operatório, que as pessoas às vezes não pensam muito, acho que é só chegar lá e fazer a cirurgia, né? Como é que é a preparação do paciente? Depois que o cirurgião fez a avaliação inicial, indicou a cirurgia, explicou o procedimento para o paciente, existe uma série de investigações que são realizadas, principalmente exames laboratoriais de sangue, de coagulação, de detecção de anemia, de problemas renais. Existe a necessidade de se fazer um eletrocardiograma, no mínimo, para se avaliar, e uma avaliação cardiológica para se avaliar se o paciente tem pregressamente algum problema cardiológico. Existe também a necessidade de fazer uma avaliação pulmonar, um raio-x de tórax. Existe uma série de exames pré-operatórios que têm que ser realizados, têm que estar normais para que se indique definitivamente o procedimento. No que diz respeito aos glúteos também, o pessoal tem procurado prótese, inclusive, né? Sim. A prótese é uma prótese um pouquinho diferente dessa prótese de silicone. É uma prótese de silicone também, mas um silicone mais rígido, né? Para se ter uma ideia, geralmente não se indica nem troca do implante.
E geralmente também, voltando àquela questão da lipoaspiração ser um procedimento muito utilizado, geralmente junto com o aumento do glúteo, em algumas regiões onde a prótese não chega, digamos assim, porque a prótese tem uma limitação espacial no glúteo, ela é posicionada num quadrante do glúteo, aí nessas áreas em que o implante não tem ação de aumento, se faz a enxertia de gordura do próprio paciente. Eu espero ter esclarecido as dúvidas mais frequentes de vocês e agradeço mais uma vez, Dr. Tiago, pela presença no nosso programa, viu? Eu que te agradeço.